Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Força para Viver. Esse programa que está com você às sextas-feiras, das 9 às 10 horas, e é um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção, em Juazeiro do Norte. Estivemos aí ausentes durante as últimas 2 semanas, mas hoje, sexta-feira, estamos de volta com a nossa live do Força para Viver. Deus abençoe, quero desde já dar as boas-vindas a todos, cumprimentar você e fazer sempre aquele pedido, bacana, você pode curtir, comentar, quando uma pessoa comenta, a gente sempre costuma postar o comentário dela e também compartilhar essa live na sua linha do tempo, para que possa alcançar mais pessoas. Boa noite, irmão Regilânio. Boa noite, pastor Felipe, boa noite a todos, graça e paz. Tivemos aí 2 semanazinhas com pequenos problemas técnicos e infelizmente não tivemos o programa, mas estamos aí de volta, isso é o que é importante, E como o senhor mesmo disse, é muito importante, além do joinha, compartilhar na sua linha de tempo para que essa programação alcance mais pessoas, seus amigos. Isso é muito importante. Estamos aí chegando já no finalzinho do mês de março, praticamente, e muitas das coisas durante esse mês tem sido muita bênção. E por falar em bênção, pastor Felipe, o senhor esteve viajando no Oiapoque, se eu não me engano, e eu notei também essa camisa, que tem uma frase bem interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como essa camisa chegou até o senhor. Por que o senhor está com essa camisa de uma certa forma, escrita indígena, se não me engano? Muito bem. Eu estou aqui, Mission Dan Boa, Isso é uma língua indígena. E a frase aqui, viva a missão Oiapoque. Essa camisa aqui eu adquiri em 2018, no projeto missionário, primeira vez que eu fui lá na região do Oiapoque e conheci a aldeia Cunanã, da qual fiquei agora final de fevereiro, início de março, passei 15 dias naquela região. E a frase Mission Dambuá significa missão no meio do mato, Uma alusão, uma vez que o trabalho missionário desenvolvido ali no Oiapoque, junto a comunidades indígenas, na região de floresta, na região da Amazônia, uma região muito repleta de verde, de mata. Então, por isso, a missão é no meio do mato, Mas é claro que a missão é com vidas, é com pessoas, seres humanos para os quais o Senhor Jesus morreu. E eu quero dar uma boa noite aqui também. Já estou vendo aqui alguns comentários. A irmã Elisete Conrado, minha mãe. Boa noite, filho. Boa noite, irmão Regilânio. Boa noite também. Deus abençoe toda a família, toda a parentela aí do Rio. A irmã Yasmin Macedo está falando também a paz. Um abraço, Yasmin, e a todos os irmãos lá de Aurora, da onde ela nos acompanha. Então, esse é o Mission Dambuá, Tem também alguns grafismos indígenas e também tem aqui algumas coisas. Esse colar, eu ganhei da noiva, eu fui lá noivar, E eu tenho uma questão interessante para contar sobre essa questão, sobre esse fator do noivado, como é interpretado na cultura indígena, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então, esse é um colar indígena que foi feito por ela, me presenteou. Também tem essa pulseira, segundo ela, representa união e prosperidade, Esses Olha desenhos. aí, rapaz. E tem esse anel aqui, que é o anel de Tucumã, O Tucumã é uma semente e é o material que os indígenas utilizam para a fabricação de anéis, Então, logo que eu cheguei, eu coloquei esse anel de Tucumã, foi o anel de compromisso que eu usei durante a minha estadia na aldeia, e depois, quando saímos da aldeia, estávamos na cidade do Oiapoque, que então colocamos o anel prateado, que é algo mais típico
aqui da nossa cultura. Então, naturalmente, aqui em Juazeiro do Norte, eu uso uma aliança convencional, né, para indicar que eu agora estou noivo, ou seja, estou separado já em casamento para uma pessoa, mas lá na aldeia era o de Tucumã, que era algo específico ali da cultura indígena, né, dos índios caripunas. Olha aí, rapaz, né? É interessante saber sobre essa questão da aliança, uma aliança, como a gente estava falando aqui em off, não tão fácil de ser trabalhada, mas que também é um tipo de aliança que dura a vida toda. E por falar, pastor, nessa viagem no Iapoque, sua viagem foi em paz, foi tranquila até chegar lá? Olha, foi tranquilo sim, né? Os inconvenientes que tiveram, na verdade, foi por causa das companhias aéreas, né? Então a linha aérea está muito turbulenta devido à questão da pandemia, da Covid. Então, muitos voos sendo cancelados, eu tive alguns inconvenientes nesse sentido. Peguei 2 atoleiros também, porque o avião chega até Macapá, capital, mas depois tem mais 12 horas até o Oiapoque. 12 horas em outras condições. Eu levei, foram 15 horas de Macapá para o Oiapoque, porque tiveram 2 atoladas. Eu tive que descer do ônibus, ajudar a empurrar o ônibus em 2 oportunidades para a gente poder seguir viagem, ok? Então a ida até que foi mais tranquila. Depois chega no Oiapoque, ainda pegamos uma voadeira, né? Voadeira é como eles chamam Uhum. a um barco, uma espécie de canoa bem grande, bem comprida e que ela é movida a motor, né? Por isso que é voadeira lá, a trafega no rio Oiapoque, que já é a fronteira com a Guiana Francesa, até ingressarmos na reserva indígena Juminã, onde fica a aldeia Cunanã, da onde é a minha noiva, né? A Ellen, que já até participou em 2 oportunidades aqui do Força para É Viver. isso. A volta já foi mais complicada ainda, porque na volta já tinha chovido lá, a região é o oposto daqui, lá chove até demais, né? A região amazônica. Então, na volta, as condições da estrada estavam assim péssimas, somente não foram só 2 atoladas, foram várias, e eram atoladas que empurrando não tirava, né? Tinha que um caminhão ajudar, né? Mas teve uma ocasião que tiveram que ser 2 caminhões amarrados no ônibus para conseguir puxar. E teve uma oportunidade que nem caminhão resolvia, somente até os caminhões estavam atolando, na verdade, e aí teve que vir um trator, daquele tratorzão com a tração igual de um tanque de guerra, né? Com aquela esteira lá, porque só ele conseguia transitar ali por aquela parte, né? E isso daí, eu fico imaginando as pessoas que moram, né? Porque não tem muitas cidades entre Oiapoque e Macapá, apesar da distância, né? E aí, quando uma pessoa precisa fazer esse deslocamento, né, principalmente numa necessidade, uma emergência, né, precisa de um hospital. Aqui na região do Cariri, se alguém tiver um problema em Aurora, por exemplo, no Barro, em Milagres, vem para Juazeiro do Norte, que já é complicado, né? Hoje até se faz por menos tempo, mas na época que eu morei em Aurora, era mais ou menos 1 hora e meia, às vezes um pouco mais do que isso de Aurora para Juazeiro. Hoje dá para fazer em 1 hora aí, especialmente um carro específico. Mas aí imagine você levar 15 horas para chegar na cidade aonde tem um hospital, né? E numa estrada terrível, atolando e tudo mais. Então, isso já me chama a atenção para as necessidades de quem mora na região. E fora isso, né, fora as atoladas, a questão da malha aérea também complicou muito, porque se agravou muito a questão da Covid no nosso país, e isso até é um motivo para orarmos ao final do programa. Mas aí, quando eu cheguei em Macapá, o voo cancelado,
E aí eu fiquei em várias conexões, fui de Macapá para Belém, de Belém para Brasília, de Brasília para São Paulo, para daí de São Paulo vir para Juazeiro do Norte, ou seja, passei por 5 aeroportos diferentes do Brasil, né? No meio de uma pandemia, isso é bastante preocupante. E quando o voo que vinha de Brasília para São Paulo chegou no aeroporto de Guarulhos, então o que viria para Juazeiro já tinha ido embora. Então as conexões se desencontraram e aí, né, fui lá no guichê da companhia aérea, eles até que foram solícitos me colocaram no hotel, mas fiquei 24 horas em São Paulo aguardando até que tivesse um novo voo. Então foi bastante difícil nesse sentido, mas fora atrasos e inconvenientes, no demais, graças a Deus, cheguei bem em segurança, consegui me hospedar, me alimentar aí pelo caminho. Antes de continuar, né, eu só queria saudar aqui a nossa irmã Gracinha Silva, que está saudando também. Boa noite, pastor Felipe, irmão Regilane. Graça e paz. Graça e paz para você também, irmã Gracinha. A irmã Yasmin também está comentando aqui. Ore pela transmissão de posto da igreja. Não entendi bem o comentário, mas eu acredito que se refere às transmissões relacionadas à igreja lá em Aurora, né? Então, nos abençoe aí aos irmãos, mais uma vez. Amém, Então foi amém. isso. Tá. Pensando aqui o senhor falando sobre isso, eu lembrando das minhas viagens, quando eu trabalhava viajando e passando por situações semelhantes. Muita coisa que para contar futuramente, no caso do senhor, alguns vão até dizer assim, poxa, será que o pastor não está exagerando um pouco? Será que teve tanta dificuldade essa questão dos atoleiros, né? Mas, pastor, me diz uma coisa, a sua chegada, não no Iapoque, mas em si na aldeia, né? Acredito que sua chegada lá, além da expectativa de ver a missionária, a família, mas antes de nós chegar nessa parte, eu queria saber do senhor sobre a questão de relação dos homens, assim, se o senhor teve alguma interação com os homens, com os índios lá da aldeia, e o que o senhor teria algo a dizer sobre isso, sobre essa questão da não é masculinidade, mas a questão da união dos homens, o que o senhor aprendeu ou o que o senhor participou com eles lá? Ok, amém, né? Eu vou, só aqui uma observação antes de responder a pergunta, é sobre pastor, né? Então, saiu o post, mas a pastor está pedindo pela transição de pastor da igreja, né? Uma vez que a igreja em Aurora está em transição pastoral, então a oração é pela transição pastoral. Irmão Gilson também está conosco, irmão Emanuel Gilson, tá? Graça e paz, irmão, graça e paz para você também, irmão Gilson, Deus abençoe a sua vida. Se eu não me engano, o irmão Gilson está em Maceió, não é? Não tenho certeza se ele ainda está por lá, mas se eu não me engano é isso mesmo. Então, assim, sobre a minha interação com a aldeia, né? Ela aconteceu e foi muito boa, graças a Deus, foi muito positiva. Então, logo que eu cheguei, assim, algumas pessoas, assim, a maioria da aldeia, na verdade, me conhecia, para não dizer a aldeia toda, porque, embora eu passei uma semana somente em 2018, estamos falando de uma aldeia indígena que não tem tantos habitantes assim, então, né, chega alguém de fora, logo é notado, né? Até porque a gente tem que, numa aldeia indígena, só uma observação, a pessoa não sai entrando, não é que nem vir para Juazeiro, que a pessoa vem, viaja para Juazeiro e pronto. Lá o acesso é restrito, então tem que ter uma autorização, tem que emitir um documento, o cacique da aldeia tem que assinar essa autorização, e esse documento ainda é encaminhado ao órgão regulador, que é a FUNAI, ok? Então, assim, então eu chego na aldeia, então tem já esse diferencial, lá você é uma área restrita, somente pessoas devidamente autorizadas podem entrar lá, né? Eu pude entrar, graças a Deus. E chegando lá na aldeia, eu logo, né, comecei a interagir com as pessoas, especialmente com a família
da Ellen, da minha noiva. Então, eu tive uma conversa com a família dela, né? A gente marcou uma reunião com a família, com o cacique também da aldeia, e com o pastor lá da igreja indígena e tudo mais. E aí a gente é um negócio bem organizado, né? Nisso aí os índios eles dão uma aula para nós aqui do Ceará ou lá do Rio de Janeiro, porque fala um por vez, e é um por vez mesmo, não tem essa de tá um cortando o outro, um falando um monte de gente junto. Então eu falei, depois ela falou, aí a mãe dela falou, aí o cacique falou, aí o pastor Gildo, que também é vice-cacique da aldeia, falou, aí depois o irmão dela falou, depois a cunhada falou, cada um por sua vez. E alguém só abria a boca depois que o outro concluía e tinha alguns segundos de silêncio para ter certeza que concluí. Então, isso eu achei muito bacana, porque eu pude falar, pude me expressar e pude também entendê-los de uma forma mais clara, né? Propósito, boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudes olhos, traduzindo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Boa noite para vocês também. Como ela é chamada na aldeia, Tia Ellen, né? Que significaria pequena Ellen, ou de uma forma carinhosa, Ellenzinha, né? Um abraço aí para todos da região do Oiapoque e da aldeia Cunanã, né? Essa aldeia tão querida que estivemos lá. A irmã Cícera Monteiro está conosco, está nos saudando aqui também. Boa noite. E está dizendo assim, eita, vai ter casório, em nome de Jesus, né? Deus abençoe. E aí, continuando, né? E vamos chegar já na interação dos homens, mas é importante entender o processo preliminar. Então, chegando, né? Depois conversando lá com a família dela e com o cacique. Então, o cacique, mas aí eu já tinha sido prevenido para isso, por isso eu não me assustei tanto, né? Mas aí o cacique falou: olha, entenda uma coisa. Para o índio, a cerimônia de casamento é isso aqui. Então, para nós, vocês já estão casados. E aí, claro, né, a gente entende que existem diversas culturas no mundo, cada uma delas tem o seu processo de resolver e assimilar as coisas, inclusive o processo de casamento. Não é igual, né, em todas as culturas. Nós temos uma cultura, um perfil de cerimonial, de etapas, ok? E o indígena, ele é muito prático, né? É uma coisa bem mais rápida e bem mais prática. E aí, claro, não questionei, só esclareci, né, que eu estaria alguns dias somente na aldeia, depois eu viria para Juazeiro do Norte, e aí somente em agosto é que eu iria para lá, e de fato, né, nós estaríamos agora morando, só a partir de agosto é que estaríamos morando na mesma casa, dormindo na mesma casa, enfim, para que não houvesse estranheza, né? Porque senão, vamos dizer, se eles pensam assim, estão casados, mas a gente não está dormindo na mesma casa e poucos dias depois eu venho embora, poderia se achar que eu estou abandonando a esposa, né? Então, para não correr o risco de gerar esse mal-entendido, eu expliquei como era o processo para nós e como tínhamos combinado de fazer. Então, iria vir para Juazeiro para retornar em agosto, ok? Mas esses dias lá na aldeia, então, como na cultura indígena, pelo fato de eu ter ido à família e tudo mais, e ter pedido autorização, isso já é interpretado como casamento, então eu já entrei na escala de atividades da aldeia, porque a aldeia, cada um tem sua tarefa, ok? Então, fui colocado, tem dia do trabalho da faxina dos homens, por exemplo. E aí eu fui colocado na faxina lá dos homens. Uma sexta-feira, por sinal, né? Então, reúnem todos os homens da aldeia para fazer a limpeza e alguns trabalhos que são tipicamente masculinos. No outro dia tem a faxina das mulheres. Então,
por exemplo, o trabalho dos homens, eles cortam mato, né? Eles pegam lixo e jogam lá numa determinada área, onde o lixo vai ser para o lixo não ficar ali na aldeia, né? Então tem uma área reservada especialmente para isso, enfim, né? São alguns trabalhos dessa natureza, né? Conserto banco, eu participei lá do conserto da construção do novo banco que ficava lá na área pública da aldeia, né? Eu até pensei, quando eu chegar lá e sentar nesse banco, eu posso dizer, eu ajudei a construir, né? Isso é gratificante. Então, fui lá, né, nas tarefas, né? O cacique é quem distribui as tarefas, marca um horário, né? E aí minha primeira experiência, ele já me apresentou, ó, temos um... Aí ele tentou lembrar qual é a palavra que vocês usam mesmo, calouro, né? Ele é bem familiarizado, né? Percebi com as nossas formas de se expressar. Temos um calouro aqui conosco. E aí me deu algumas tarefas, né? E foi aquela experiência, né? Legal, né? Claro, mas algumas coisas a gente não tem muito costume. Então, graças a Deus eles entenderam também. Poxa, não sei fazer isso aqui. Eles, não, tudo bem, deixa para a próxima vez então. E aí teve uma vez que eu fui pegar, esvaziar as lixeiras, né? Aí um monte de formiga começou a subir, me ferroar todinho, no braço, na barriga, no pescoço, e eu matando as formigas, fui lá, mergulhei um pouco no igarapé para tirar as formigas, e ainda quase fui ferroado por uma aranha armadeira, né? Então, chegou perto e assim eu tirei, ih, rapaz, quase que eu tomo uma ferroada aqui, né? Quase, posso dar bobeira não, porque justamente quando desprevenido, né? Fui mexer ali estava, depois que eu revirei, tinham as formigas ali, né? Então isso foi a experiência marcante, né? E também eu pratiquei outras coisas que são geralmente os homens que fazem, como por exemplo, a gente saiu para pescar, né? Então isso é um trabalho muito mais masculino, né? E vários homens saindo para pescar, não tinha nenhuma mulher nos barcos de pesca, ou pelo menos não naquele dia. Não sei se em outras oportunidades acontece, mas é muito claro que isso é uma atividade predominantemente praticada pelos homens. Fui lá na região lá do mato também, que foi pegar fruta, né? Então, o que eles chamam de bacabi, que é um parente do açaí, é um negócio que é parecido com açaí, mas não é açaí propriamente dito, né? Então, mas pastor, pode, e depois faz tipo uma pasta com aquele fruto. é justamente isso da gente entrar nessa questão. Então, podemos dizer que, para sua experiência pessoal, o choque cultural, assim, de uma cultura, a sua experiência pessoal de choque cultural também se foi muito nessa questão do trabalho masculino dentro da aldeia. Não, na verdade, nesse ponto eu não tive choque cultural, né? Na verdade, assim, aquelas questões que seriam um choque cultural, eu já tinha sido prevenido, né? Pela minha noiva, né? E por algumas pessoas também. Então, por exemplo, essa questão de que uma vez eu chegando, falando com a família, pedindo autorização, isso já é considerado casamento para o indígena, isso eu já tinha sido prevenido, por exemplo, né? E outras coisas mais que eu já sabia que seria a postura, ou seja, que eu entraria na tarefa, né, na escala de tarefa da faxina dos homens, eu também já esperava por isso, ok? Então, choque cultural propriamente não. Eu tive um pouco de choque, digamos assim, ambiental, né? Porque depois que, como eu falei, eu fui ferroado de formigas durante a limpeza e depois, quando eu fui pegar fruta, né, foram o que eles chamam, o que aqui no Nordeste é chamado muriçoca e lá na região da Amazônia eles chamam carapanã e no Rio de Janeiro é chamado de pernilongo. Opa, deixa eu só
Pronto, então o pernilongo, o muriçoca ou o carapanã, né? Lá é carapanã que eles chamam. Então, eu cheguei lá no meio da mata, né? E desprevenido, despreparado, né? Novato, né, como caçador de calouro na história, para ir lá pegar fruta, para ir lá, né? Pegar as coisas. Um monte de carapanã, uma nuvem, né? Me picando todinha, voltei de lá todo picado. E é impressionante, porque eles estão acostumados, então eles chegam de lá, não tem uma marca de picada. Eu não sei se os carapanãs, né, não picam eles por causa do cheiro, porque estão acostumados, não sei, né, e meu cheiro, ou se é a própria reação do corpo, ou se é um pouquinho de cada, né? Eu acabo atraindo mais por causa de questões físicas mesmo, e também meu corpo reage de uma forma diferente. Enfim, eu sei que eu cheguei todo cheio, todo marcado, né? Todo cheio todo ferroado, ou como é usada a expressão lá, todo ferrado, né? Que a gente, esse termo é meio feio, mas lá ferrado no sentido de cheio de ferroada, de inseto, né? Então eu cheguei lá todo marcado, todo mundo olhava assim, o que foi isso, né? Mas eles, acostumados, voltam lá assim inteirinho. Parece que a pele tá, o couro é grosso, o bicho bate e não, não consegue ferroar, né? Então eu fiquei impressionado com essa questão, né? Admirado com isso. Mas foi bom, né? Então o que é picada de muriçoca, o pernilongo, né? Algo que a pouquinho já melhora, né? É, Antes da gente continuar, irmão Angelani, temos aqui a irmã Chaguinha. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? O pastor Amém. Badia, que faz também graça e paz, dois grandes homens de Deus, e sobre também está falando que o homem veio todo caracterizado e falando sobre a minha experiência dos insetos avançarem em mim, né, para as palmas sangue, ele falou que é sangue novo, né? Então, eu acho que eles parece mesmo que um falou: "Ei, galera, tem sangue novo na área, opa, vamos nele", porque era uma nuvem, eu andava assim tentando tirar e não acabava não, né? Era uma nuvem muito grande. A irmã Alberiza também está conosco. Boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor para você também. Então, esse Amém, foi amém. o choque que eu tive, mas nada mais complexo, né? Não tive a experiência de caçar, isso daí talvez numa outra oportunidade, mas enfim. Sim, sim. Lembrando também, né, pastor, que quem está nos assistindo pode fazer uma pergunta aí no chat, alguma curiosidade, alguma dúvida, né? Fiquem à vontade, vamos interagir, vamos ver a curiosidade que cada um tem. Eu tenho certeza que se o pastor Felipe puder responder, vai responder com o maior prazer. E aproveitando, pastor Felipe, sobre questão de alimentação, a sua experiência, teve alguma coisa diferenciada além da fruta que o senhor falou, alguma coisa que o senhor provou que de repente, sem sua experiência, como foi? Bom, como eu falei, tem a bacaba, né, e bacabi. Honestamente, não sei a diferença da bacaba para o bacabi, né, mas segundo os indígenas que foram comigo lá e que subiram no pé, aquele lá não era bacaba, era o bacabi. Então, provei a bacaba e o bacabi, né, que são parentes do açaí, né, lembrando que o açaí, em seu estado natural, ele não é doce como nós conhecemos aqui no Ceará ou aí no Rio de Janeiro, né? É uma coisa que tem que botar, para ficar doce tem que botar açúcar, semelhantemente a bacaba e o bacabi. Tomei também tacacá, que o tacacá é tipo uma bebida, tipo um caldo, né? Imagina aí um caldo, como esses caldos de mocotó, alguma coisa assim, né? Só que ele é feito com um processamento específico da mandioca, né? Que não é a macaxeira ou a aipim, a mandioca braba, aquela que você não pode comer ela pura.
teve o chibé, que eles chamam, foi inclusive no dia da limpeza, que é a farinha. Aliás, isso daí é uma característica muito forte. O índio, ele come bastante farinha e come todo dia, né? Bem mais do que o nordestino, inclusive, né? Porque para nós lá do Rio de Janeiro, a gente já pensa que o nordestino come muita farinha, mas o índio come muito mais do que o nordestino, né? A farinha é praticamente o arroz deles, é a base da alimentação, né? Então todo dia come. Então o chibé, ele tem a farinha, né? Aquela farinha bem amarelinha e grossa, e mistura com água gelada, né? Então não é exatamente um pirão, porque dá uma consistência bem diferente. E aí acompanha uma pimenta e sal. Então pega a pimenta, bota no sal, morde a pimenta e aí come o chibé para aliviar aquela ardência, né? Então, essa combinação. E tiveram também as caças, embora, então, comi a cutia, né? Muito gostoso a cutia. Foi a primeira caça que eu experimentei. Teve um dia que eu fui almoçar numa outra casa que tinham dois tipos de caça diferentes, a cutia e o tatu, que é o que eles mais pegam lá quando saem para caçar. Aí também eu experimentei jacaré, entendeu? Muito saborosa também a carne de jacaré. E aí também, né? Eu já tinha, em 2018 eu já tinha desejo, curiosidade de comer o jacaré, mas na ocasião não conseguiram caçar. O jacaré é um pouco mais complexo, até porque o jacaré é perigoso, né? Então é mais difícil caçar o jacaré. Mas dessa vez, sim, né? Eu tive a oportunidade, né, de comer, experimentar a carne de jacaré. E aí, nesse mesmo dia, né, quando era de noite, a minha noiva, né, a missionária Ellen, perguntou assim: você já experimentou carne de macaco? Eu falei: não. Ela: o que você acha de carne de macaco? Eu falo: olha, eu imagino que eu não vou gostar, né? Eu imaginava que a de jacaré eu iria gostar, eu tinha vontade, a cutia, o tatu. Mas assim, macaco, né? Imagina, acho que não deve ser bom, não, né? Por quê? Eu falei: não sei, ué, porque eu imagino carne de macaco não deve ser boa, né? Mas se tiver, eu vou experimentar, né? Vou ter a curiosidade de experimentar. Não, porque o meu padrasto acabou de cozinhar um macaco. Eu falei: então eu vou lá experimentar esse negócio. E foi interessante que eu comi, né? Peguei só um pedaço, porque eu falei: se eu não gostar, né? Não vou encher o prato. Aí eu comi o primeiro pedaço e falei: rapaz, né? Que é bom o negócio. Aí botei mais, né? Comi ali bastante, tudo. Aí os outros também comeram. E aí, depois que terminou, né, eu ainda fui procurar mais na panela. Aí só tinha um pedaço, eu ainda peguei o último pedaço e acabei o macaco, né? E interessante que eu estava sendo observado nisso, né? Então já olharam e assim, poxa, ele comeu um macaco, né? Achavam que eu não iria conseguir comer um macaco, porque é algo bem diferente, né? E muitas pessoas de fora, se forem na aldeia comer um macaco, não se dão, né? Ou não comem, ou se comerem, passam mal. Então, comi o macaco que era o macaco guariba, o que eu comi na aldeia. Depois, quando eu voltei para a cidade do Oiapoque, né, que também tem essa influência indígena muito forte, indígenas residindo, inclusive, aí eu comi um outro tipo de macaco, que é o macaco prego ainda. Então, comi dois tipos de macaco, comi cutia, comi tatu, comi jacaré, além das outras coisas, chibé, tacacá, bacaba, bastante coisa diferente, e gostei de tudo, né? Isso daí foi interessante, porque eu gostei de tudo, não teve nada que eu tivesse experimentado e dito assim, poxa, isso aqui eu não me dei, isso aqui eu não quero. Se eu for lá de novo, tiver a oportunidade de comer de novo, eu como de novo cada uma dessas coisas. Amém? Tá conosco aqui a irmã Vera, Eliseu, a paz de Cristo, irmãos. E falando aqui sobre a alimentação, nossa, quanta coisa diferente. Né? E você pode comentar aí o que você teve mais curiosidade, né? Você que está participando, o que você tem mais curiosidade de experimentar? A cutia, o tatu, o jacaré ou o macaco? Né?
ou algumas outras dessas coisas. O irmão Gemerson Barros também está conosco, né? Seja bem-vindo, Gemerson. Está falando aqui, vaja, voltou mais gordinho mesmo, né? É bom, né? Ganhar uns quilinhos significa que eu fui bem cuidado lá da aldeia, né? Coisa boa, né? Graça e paz, meus pastores, graça e paz para você. Aqui eu nunca imaginei que você fosse comer esses tipos de carne desses animais, né? Minha mãe lá do Rio de Janeiro, né? Naturalmente, ela nunca me deu isso para comer, né? Então, é uma experiência transcultural que ela teve, Muito boa. que eu tenho, né? E que ela está vendo. A irmã Vera está dizendo aqui, meu Jesus amado, né? Então, irmãos, você vê por que, que os índios ficaram impressionados de eu comer. A gente vê a reação aqui dos irmãos de Juazeiro, né? E do Rio, Sim. né? Um pouquinho esquisito, estranho a ideia de se alimentar mais. Para o indígena, aquilo é comum, é como comer um frango, como comer um porco, um boi, né? E eu sempre penso assim, poxa, a gente come porco, né? Então, se come porco, qual é o problema de comer um jacaré, um tatu, um macaco, né? Porque o porco é bem mais sujo do que qualquer um desses animais, né? Então, é uma questão de cultura e de costume. E, como eu falei, é muito saborosa. Eu acredito que a maioria gostaria do jacaré e da cutia, principalmente, né? E a irmã Jatiane está falando aqui, né? Boa noite para você também, irmã Jatiane. Não sei se tem coragem de comer macaco, não. Alguns não têm, né? Mas a irmã Vera está dizendo assim, acho que nada disso eu comeria. A irmã Tiaguinha também está dizendo a mesma coisa. Nossa, nenhum desses. Poxa, nem a cutia e o tatu se comem em Aurora também, lá nos sítios lá, os caçadores pegam a paca, tatu, essas coisas também. Eu já tomei conhecimento disso, né? Só que lá não é farto de caça como é na Amazônia, né? Naturalmente, está algo mais exótico. A irmã Rosângela também está conosco. Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você, irmã Rosângela. Irmão Gemerson está falando, eu topo demais, né? Então, tá bom para mandar o Gemerson lá para a aldeia, né? Vai que ele encontra uma varoa lá também, né? E sai de lá casado, né? Vai conversar com a moça, dizer que gostou, pronto. Aí o cacique e a família já fala assim, pronto, está casado, pode levar ela. E aí a irmã Rosângela está dizendo que graça e paz, né? Não passou mal com essas iguarias? Não, não passei mal com nada disso, né? Graças a Deus não passei mal, pelo Amém. contrário, achei que foi muito Ah, bom, né? É mais, a sensação é bem melhor do que quando a gente come as comidas industrializadas aqui, né? Então, claro, nós temos aquelas coisas que nós somos bem habituados e que a gente come bem à vontade, mas assim, as comidas industrializadas, né, para comer uma mortadela, uma salsicha, o desconforto, pelo menos no meu sistema digestivo, né? É, meu desconforto era muito maior, né, para comer uma mortadela ou uma salsicha do que para comer um macaco ou um jacaré ou alguma dessas coisas, né? A irmã Elisete está falando aqui, minha avó era mineira e fazia um tatu gostoso. É lá em Minas, né, na roça também, principalmente ó, algumas décadas atrás, comia bastante. Né? A irmã Rosângela está dizendo aqui, eu já comi carne de jacaré, tatu, cutia, quando eu morava no Maranhão. Né? Então, sabe que é um negócio bom e que, né, na primeira, às vezes falando assim, comer um jacaré pode parecer estranheza, mas experimentando a carne é muito saborosa e consistência também muito agradável. Né? A irmã Vera que não está aceitando muito não, né? Dizendo que para ela não se adaptava à aldeia, né? A gente sabe que muitas pessoas, né? E isso daí eu procuro até explicar para os indígenas, né? Que para a pessoa que não é acostumada, que vem de outra região, né? Como aqui o pessoal do Ceará, né? Do Rio, então se adaptar a tudo isso é um pouco difícil. Tem pessoas que não conseguem, né? Mas
Por outro lado, né, é um estilo de vida até sadio, né? Um estilo de vida que é um pouco mais, como eu falei, né? É bem melhor do que as carnes processadas e industrializadas que muitas vezes nós consumimos, né? A, a Irmã Gracinha também está dizendo, eu já comi tatu, peba e veado, né? Então, são caças aí boas, né? E que tem em pequena escala, mas no sertão rural tem em pequena escala muitas dessas caças aí também. Pastor Felipe, você falando aí sobre essa questão das comidas, das caças, eu lembrando, quando trabalhava viajando, também tive a oportunidade de provar de algumas dessas iguarias, cutia, carne de jacaré, carne de veado, tatu, peba, carne de ema, isso no sul do Piauí. Um motociclista barrou numa ema para poder matar, era um filho de uma cliente, o cunhado de uma cliente. Ele ia na estrada, uma bicha saiu do mato, ele acelerou e bateu na bicha, caiu por cima dela e matou para levar para casa para comer a carne. Mas aproveitando, antes de vir... Caça também, irmão Angilane está pronto também para ir para a aldeia, né? Passar um tempo lá comendo as iguarias, né? Assim, aproveitando, pastor Felipe, né, que já está quase na hora da palavra, da mensagem, a questão da língua local, eu sei que talvez o senhor não tenha sentido tanta dificuldade em sua experiência, talvez, não sei, o senhor é quem vai falar agora. Além dessa experiência, se caso teve alguma dificuldade na língua local, ao seu ver, no seu ponto de vista, de experiência, de 2018, né, que o senhor foi da última vez e foi agora, qual seria as dificuldades, né, que o senhor vê para a questão de evangelização dos indígenas, além da língua local e essa questão? Pronto, ok. Sobre a língua, ela é importante, né? Os índios da aldeia Cunaná, eles falam português fluentemente, então dá para se comunicar com eles, né? Naturalmente dá até para casar, como é o meu caso, né? Então dá para se dar muito bem com eles, é bem tranquilo, não tinha ninguém que não me entendesse ou que eu não conseguisse entender, mas eles ainda preservam a língua materna, que vamos dizer assim, é um legado deles, é uma identidade deles. Então, algumas vezes eles falavam alguma coisa na língua e eu não entendia, né? Eu acredito que ninguém estava me xingando, nem xingando minha mãe. Pelo contrário, né? Então, assim, às vezes falava, né? A própria Ellen, às vezes falava na língua, alguma coisa e tudo. E está sendo feito um trabalho de tradução, né? Já foi traduzido o Evangelho de Marcos, está sendo traduzido o Evangelho de Lucas, para a língua que é conhecida, tecnicamente é chamada Queol, né? Como é chamada no meio acadêmico, mas os índios na aldeia chamam essa língua de patuá. Né? Então está sendo feita a tradução no Novo Testamento para o Queol ou patuá, que é a língua materna praticada por algumas etnias indígenas, entre elas os caripunas, né? Que é o povo ao qual pertencem os índios da aldeia Cunaná, nação, né? A etnia, né? A tribo a qual os Cunanãs pertencem, né? E outras, né? Os Galibi Maruorno também praticam o Queol, o Patuá, com pequenas diferenças em relação às caripunas, mas há esse desafio, né? De ter a língua na língua materna. Já alguns hinos, alguns louvores, né? A missionária Ellen já cantou, inclusive, né? Louvou a Deus na língua dela, aqui nesse mesmo programa, em mais de uma oportunidade. E então, assim, com isso, né, com a tradução, né, que é um desafio, isso vai tornar o evangelho, porque assim, tem um significado mais forte, né, quando ouve na própria língua.
como se nós formos estudar alguma coisa numa outra língua. Às vezes a gente vê um texto em inglês e a gente consegue até entender, né? Baseado no conhecimento, né? Principalmente quem faz curso de inglês, às vezes entende tudo, né? Então a gente consegue entender algumas frases, algumas expressões, mas se eu quero me comunicar com você de uma forma mais forte, é importante ser na sua língua materna, né? Ou com tradução, ou com, pelo menos assim, a explicação do que está sendo dito. Então, isso eu creio que vai ser um avanço muito, já está sendo um avanço muito significativo no trabalho missionário junto aos povos indígenas que vivem lá na região do Oiapoque, ok? Fora isso, há sempre a questão transcultural, porque, como eu falei, não pode uma pessoa simplesmente entrar lá numa aldeia, especialmente se você vai pregar o evangelho, porque a crença está muito ligada à cultura, né? Então há um cuidado, há um receio muito grande, especialmente dos órgãos reguladores, de que, né, nessa questão que alguém entra na aldeia para falar de Jesus possa, de alguma maneira, prejudicar a cultura indígena. E o grande desafio é mostrar que não, que o evangelho ele não destrói a cultura, né? Pelo contrário, o evangelho de Jesus ele se adapta perfeitamente a qualquer cultura, uma vez que Jesus Cristo veio para todos os povos, línguas e nações. Então, o evangelho de Jesus Cristo, né, a fé em Jesus, ela é compatível com toda a cultura, não precisa destruir nenhuma cultura, não precisa assassinar nenhuma cultura para que a pessoa se torne um crente em Jesus. Ela pode ser um crente em Jesus e continuar sendo um bom índio, um bom sertanejo, um bom cearense, um bom carioca, um bom paulista, um bom japonês, um bom chinês, enfim, daí por diante, né? Então, por exemplo, assim, na verdade, o evangelho me fez até aprender um pouco e receber algumas coisas da cultura indígena, né? E lá eles são índios, né? Eles têm os costumes, eles têm as tradições, eles têm as práticas e eles até são bem, preservam, né? É o legado deles, como eu falei, né? Mas alguns se converteram a Cristo, outros não, né? O evangelho é livre, ele é uma oferta, se a pessoa toma uma decisão, se ela se identifica. E eu penso sempre o seguinte: o indígena ele é um ser humano como outro, assim como eu, né, Felipe, brasileiro, criado no Rio de Janeiro. Eu posso ter contato com outras culturas e com outras crenças e talvez me identificar com uma dessas crenças e me converter a elas. Vamos supor, se eu tivesse tido contato com o islamismo e tivesse me identificado, eu poderia ter me convertido com alguma das religiões de matriz africana, poderia ter tido contato, me identificado e seguido. Vamos dizer, se eu tivesse tido contato com o budismo, enfim, que é uma religião oriental, né? Um brasileiro ele pode ter contato com essas crenças que vêm de outros povos, se ele se identificar. E o indígena ele é um brasileiro como outro, então a questão da fé é uma questão de decisão do indivíduo, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira, né? E sabemos que, da perspectiva do reino de Deus, é exatamente isso, né? Falamos, Jesus Cristo veio e entregou a vida por todos. Entregou a vida pelo cearense, pelo carioca, pelo indígena, pelo europeu, pelo americano, pelo africano, pelo oriental, pelo japonês, pelo chinês, enfim. Entregou a vida por todos, derramou o seu sangue por todos, ama todos e oferece vida eterna a todos aqueles que nele creem, independente da cultura, independente da raça, independente da nacionalidade, independentemente de onde essa pessoa ela esteja ou ela venha. Eu gostaria já de deixar o texto bíblico, né, que eu separei para esta noite, que está lá em Apocalipse 15, versículo 3, que diz o seguinte: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro,
Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém? Então, as obras do Senhor são grandiosas demais, que não podem deixar de ser mencionadas, não podem deixar de ser compartilhadas, e qualquer ser humano, de qualquer época, de qualquer cultura e de qualquer lugar, que conhece as obras do Senhor, é profundamente impactado, é profundamente, assim, tem a sua vida profundamente transformada. E eu conheci, né, a mensagem de Jesus Cristo, conheci as obras do Senhor, o Espírito Santo agiu na minha vida, e por isso eu sirvo a Deus, né? Porque Ele assim, né, se manifestou a mim, se revelou a mim. Ele me convenceu através da sua obra, da obra do seu Espírito Santo, dos meus pecados, me convenceu de que eu necessito de um Salvador e que só existe um Salvador, Jesus Cristo, né? E por isso a minha decisão foi de seguir a Jesus durante toda a minha vida, né? E nada nem ninguém pode tirar essa fé do meu coração. E aqui esse texto ele também refere-se a ele como Rei das Nações e pergunta: quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Quem há de deixar de temer e glorificar a esse Deus? E ele mostra aqui que todas as nações um dia virão e adorarão ao nome do Senhor. Então, é o que eu costumo sempre dizer em ocasiões como essa, transculturais. Um dia não vão ser vários povos, vai ser um só povo. O povo que estará de pé diante do Cordeiro, em adoração, glorificando ao nome de Deus, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Ele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? E para mim foi um grande privilégio ter tido essa experiência, né? Eu já tenho uma vivência transcultural, que eu saí do Rio de Janeiro e vim para o sertão nordestino, né? Fiquei em São João Bosco, primeiramente, depois de Armada, Aurora, atualmente Juazeiro do Norte, então Paraíba, Ceará, né? Zona rural, cidade menor, cidade satélite, enfim. Então, tenho tido uma experiência muito boa no que diz respeito à região do sertão nordestino. E Deus tem me dado a oportunidade também de ter uma experiência em relação à Amazônia agora, né? Então, climaticamente são opostos, né? Até comentei isso lá, que, assim, eu falei, olha, lá no Ceará é bem diferente, né? Não tem caça em fartura, peixe em fartura como tem aqui, não tem um clima tão favorável que jogou, plantou, nasceu, colhe fácil. Lá é mais difícil, né? É difícil a vida do trabalhador rural no sertão nordestino, né? Porque tudo é mais escasso, tem pouca chuva, né? E com pouca chuva vai ter pouco rio, lago, consequentemente tem pouco peixe. Com pouca chuva tem pouca mata, consequentemente tem pouca caça. E com pouca chuva, né, a roça não produz muito mantimento, né? Então, são lugares bem diferentes climaticamente, mas tem uma coisa em comum, né? Todos são pecadores e todos necessitam do Salvador Jesus Cristo. Isso é o que nos une, isso é o que nos torna iguais. Por isso que somos todos iguais aos olhos de Deus. Porque todos estamos nessa mesma condição e Deus, ele não faz distinção, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, ele não fez acepção de pessoas,
E quando ele deu a missão aos seus discípulos, ele não fez acepção. Ele não falou, vai e pregue a todos, menos aos que moram isolados, menos aos povos minoritários, menos ao povo tal. Não, ele não fez distinção de ninguém, mas nos ordenou que fôssemos a todos os povos e todas as nações anunciar a salvação. Amém? Antes de concluirmos, né? Temos aqui mais alguns comentários. O irmão Márcio Rogério. Boa noite, irmão Regelane Fernandes. Ok, a irmã Chaguinha está aqui. Amém. A irmã Elisete também. E a Ellen Vidal, né? Está até na foto bem caracterizada. Então, você vê que realmente é uma indígena que preserva a sua cultura, preserva os seus costumes, valoriza, inclusive, e muito, né? Me deu isso aqui, isso aqui, tá me transformando no índio também, né? Porque valoriza bastante a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições, mas ama Jesus de todo o seu coração. Então, não há incompatibilidade nenhuma entre uma coisa e outra. Amém? Amém. Amém, pastor. Né? Louvamos a Deus pela experiência, pela oportunidade de todos nós estarmos aqui assistindo e vendo a alegria estampada no rosto, não somente pela questão dessa experiência toda, né? Dessa aventura, né? Passar por atoleiro, ter que descer para empurrar, eu sei bem o que é isso, pelo tempo que eu trabalhei no estado do Maranhão e no estado do Pará. É, Poxa, eu viajei agora, mas em especial também pelo senhor, pela missionária Ellen. Louvamos a Deus, né, por isso. Louvamos a Deus pela vida dos missionários. Imagina o desafio para a missionária Ellen, como ela mesma já falou aqui, em duas oportunidades, está lá trabalhando com seu próprio povo. Isso nos reflete também a nós nordestinos, aos cariocas, aos paulistas, a olhar para o seu próprio povo também, para poder trabalhar e evangelizar. É isso, pastor. E temos até agora os dois pedidos de orações, pastor, né? Que é justamente nós orar pelo nosso país, como também pela transição lá de Aurora, né, do pastor da igreja lá de Aurora. Missão pastoral, justamente lá em Aurora. Já vai mais de um ano, né, esse processo. Mas que Deus assim possa abençoar, né? Tem também um motivo aqui de gratidão, né? Agradecer a Deus porque correu tudo bem na cirurgia do Arthur, né? O Arthur, meu sobrinho, fez a sua segunda cirurgia, né? Minha irmã Elaine, minha irmã caçula, também já falou numa oportunidade sobre as necessidades dele, então ele fez essa semana a segunda cirurgia e correu tudo bem, né? No mesmo dia ele já estava, mais tarde, já estava brincando, né? Então, glória a Deus, porque Arthur tem sido um guerreiro e Deus tem feito grandes coisas na vida dessa criança. Amém? Então, vamos orar, né? Vamos Vamos sim, orar. pastor. Vamos sim. Pode fazer as honras, Pronto. então, Regilane. Então, oremos então. Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento te agradecer por mais um programa, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, aproveitando, Senhor Deus, a oportunidade, né, desse meio de interação, de comunicação, de transmissão, Pai. Ó Deus, queremos te louvar e te agradecer pelas cirurgias do Artuzinho, sobrinho do pastor Felipe. Ó Deus, louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por acalmar e acalentar o coração dos pais, de todos os familiares, Senhor. Ó Pai, também queremos colocar diante de Ti a igreja ali de Aurora, que está, Pai, num processo já há algum tempo. Ó Deus, em meio a essa dificuldade da pandemia a qual estamos passando, mas que o Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, levante homens, mulheres, segundo o Teu coração, para ser bênção ali naquele lugar. Que o Senhor, Pai amado, venha fazer, Pai, uma transição, levantando pessoas compromissadas com o teu evangelho, pessoas que amem
a tua palavra, que te amem, Senhor, porque te amando, amarão as vidas, as almas que estão ali naquela cidade, naquela região, naquele lugar. Abençoa cada irmão, cada irmã daquela igreja. Abençoa, Senhor Deus, aquele povo e que teu Espírito venha trabalhar em seus corações para receber o Evangelho. Tem misericórdia, Pai, também do nosso país. Ó Deus, tem misericórdia do nosso Brasil, que tem passado por tanto sofrimento, Senhor, que tem passado por tanto luto, lutas, e que muitas das vezes, muitos têm sido indiferentes, muitos irmãos, muitas irmãs têm se engalfinhado, Pai, esquecendo de orar pelo nosso país, de orar, Senhor Deus, pelos nossos prefeitos, governadores, de orar, Senhor Deus, pelas autoridades constituídas segundo a tua vontade, Pai. Ó Deus, que essas vacinas não venham apenas ser bênção em nosso país, mas que venham também ser bênção em todo o mundo. Ó Senhor, tem misericórdia, acorda teu povo para que venham orar, para que venham deixar de lado, Senhor, tudo aquilo que impede uma comunhão maior e melhor com o Senhor e com o próximo. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Felipe, abençoa ele, abençoa a missionária Ellen, abençoa ela, o seu trabalho ali na aldeia, todos os seus familiares, todos os na aldeia onde o pastor esteve presente, abençoa a família do pastor Felipe ali no Rio, abençoa os irmãos que estão nos assistindo, seus familiares, restaura, Pai, a saúde daqueles que estão enfermos, acamados. Ó Deus, restaura a saúde emocional e psicológica também de cada um que está nos assistindo e que irá nos assistir também, Pai. Tem compaixão e misericórdia de cada um de nós e que teu nome venha a ser exaltado e glorificado, Senhor, em meio a todas as adversidades. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, Deus abençoe a todos. Estamos terminando aqui o nosso Força para Viver, né? Até o nosso próximo encontro. Obrigado aí pela companhia de sempre. E próxima sexta-feira, se Deus quiser, estamos aí novamente, não é isso, irmão Regilane? Mais um Força para Viver. Amém. Em nome de Jesus, pastor. Boa noite a todos e Deus abençoe. Tchau, tchau.